Talvez você ainda se lembre daquele silêncio estranho. As ruas vazias. O medo no ar. Pessoas afastadas fisicamente, mas obrigadas a se encarar por dentro. A pandemia não foi apenas um vírus. Foi um espelho. Ela não escolheu país, classe social ou religião. Atravessou fronteiras, abalou certezas e fez o mundo inteiro parar. E no meio desse caos, uma pergunta ecoou em milhões de consciências. Onde está Deus nisso tudo? O Espiritismo nos convida a olhar além do pânico e da aparência. Não somos apenas corpos ameaçados. Somos espíritos em experiência. Crises coletivas como essa não surgem por acaso. Elas aceleram processos. Despertam valores adormecidos. Revelam o egoísmo, mas também a solidariedade. Enquanto alguns negavam, outros cuidavam. Enquanto uns acumulavam, outros partilhavam. Enquanto muitos tinham medo de morrer, poucos refletiam se estavam realmente vivendo. Essa mensagem é um convite para entender a pandemia sob uma lente espiritual profunda. Sem fanatismo. Sem ingenuidade. Com lucidez, responsabilidade e consciência. Assista até o fim. Se inscreva no canal. E permita que essa reflexão toque você no lugar mais importante. A alma. Gostaria, portanto, de desejar aos amigos que nos ouvem, àqueles que estão conectados nas redes sociais no país e fora dela, a perspectiva de podermos estar fazendo uma reflexão que os ajude e que nos ajude, porque enquanto refletimos estamos também elaborando pensamentos, estamos estabelecendo novas perspectivas de compreensão, a fim de que juntos possamos lidar com esta situação que se nos apresenta, que é a pandemia, e que, como o próprio nome sugere, não subtrai, não exclui, não deixa em regime de exceção nenhum país. Gostaria de lembrar a fala de Paulo de Tarso, inicialmente, quando diz que em Deus nos movemos, em Deus existimos, em Deus vivemos. Ou seja, estamos mergulhados na divindade. Há, portanto, uma compreensão de que a divindade, em sendo onisciente e onipresente, é igualmente onipotente e, portanto, estamos sob os seus cuidados, inevitavelmente. Isso faz-nos lembrar a fala de Jesus sobre os pardais que caem, sobre os fios de cabelo na cabeça, sobre as folhas das árvores, como diz o Corão, que também cai. Tudo está dentro de Deus, está tudo contabilizado do ponto de vista de que nada está fora da providência divina e da previdência divina. Porque a divindade, ela é a geradora dos múltiplos universos e somos seus filhos. E na posição de seus filhos, nós fazemos uma caminhada evolutiva que nós poderíamos aqui, de forma didática, dizer de A a Z. E nessa caminhada nós somos defrontados por provas, por missões e por expiações que fazem parte dos processos existenciais em cada mergulho corpóreo. Esse é um olhar que nós não podemos nos afastar, de que estamos imersos na divindade e de que a divindade, numa certa medida, se nos habita, porque em sendo herdeiros dela, nós guardamos a sua qualidade divinal, nós guardamos a mesma natureza e, portanto, temos em nós mesmos a possibilidade de nos movimentarmos de uma forma muito adequada, de uma forma muito justa, de uma forma muito verdadeira, e é essa perspectiva que nós estamos aqui evocando quando trazemos essa temática para podermos avaliar qual é a proposta, a perspectiva, a visão que o Espiritismo pode nos oferecer, trazendo luz no sentido de esclarecermos-nos, de consolarmos-nos e de iluminarmos-nos com os seus ensinos. Kardec,
ele trata da questão dos flagelos. Depois você pode consultar a questão 737 de O Livro dos Espíritos e as que se seguem, trabalha exatamente essa temática. Quando ele pergunta com que objetivo Deus fere a humanidade, estabelecendo, enviando, permitindo os flagelos. E os Espíritos respondem para nos implicar, para nos possibilitar um progresso, apressando o progresso, acelerando esse progresso. Efetivamente, Deus nos deu todas as possibilidades para que possamos fazer a nossa caminhada em razão da nossa capacidade de consciência, que vai se manifestando, entendendo aquilo que é bom, aquilo que não é bom e fazendo as escolhas. Se pudéssemos fazer isso, uso desse recurso, se pudéssemos consultar a própria consciência, nós faríamos escolhas sempre mais lúcidas, mais saborosas, mais iluminativas e nos forraríamos a uma caminhada mais lenta, mais devagar. Porém, a humanidade avança e ela às vezes necessita de alguns eventos que a impulsionam no ponto de vista do progresso. Em função das individualidades de nós, enquanto espíritos, não fazermos escolhas convergentes para que o progresso se estabelecesse de uma forma mais célere, surgem alguns eventos que nos impulsionam mais intensamente. E tanto mais, quanto mais é lento ou quanto mais é retardatário a nossa caminhada. Ou seja, quando fazemos escolhas não lúcidas, não adequadas, não pertinentes, nós criamos condições que vão se avolumando e num dado momento é natural que surjam ocorrências que abalam as nossas estruturas. Então os flagelos naturais, eles são ocorrências que se estabelecem na natureza e que tendem a fazer, de alguma forma, o balanço desse processo das nossas estruturas. Em abalado as nossas estruturas, nossos alicerces, a tendência da humanidade é sempre avançar. É o que acontece com as guerras, quando fazemos escolhas muito infelizes e criamos conflitos coletivos e que inevitavelmente nos levam ao progresso e também à liberdade. As guerras suscitam isso, a despeito de tanto sofrimento, de tanta dor. As revoluções em si, elas proporcionam isso, do mesmo jeito que os flagelos. Eles nos convidam exatamente, os flagelos naturais, a fazermos esse movimento, porque há flagelos que são criados pelos homens, não tem a ver com a natureza em si. É a imprevidência, é a negligência dos homens que estabelece um desarranjo na relação entre si mesmos, com a mãe natureza, e vem então ocorrências chamando a atenção desses homens para olhar, para lidar, para reavaliar e reaprumar, redirecionar os seus passos. Mas a par dos flagelos que a humanidade pode gerar por si mesma nas suas escolhas infelizes, tem esses flagelos naturais que alcançam a humanidade, envolvendo-a como um todo, também objetivando o progresso, porque as duas situações objetivam o progresso. Quando surgem esses flagelos, nós somos chamados a lidar com eles. E a possibilidade de lidar com eles desenvolve a nossa inteligência e desenvolve valores morais. Esses valores morais, eles nos suscitam o desenvolvimento da paciência, o movimento da resignação, nos flagelos naturais. Por exemplo, um terremoto, a fome estabelecida em função de uma peste, em função de alguns animais, por exemplo, ou a peste mesmo decorrente de vírus, bactérias que se estabelece ao longo da humanidade, elas nos abalam as estruturas físicas, suscitam o desenvolvimento da criatividade e nos impulsionam ao progresso nesses dois níveis, da inteligência para poder lidar com o sofrimento e da moralidade, que quase sempre é um ponto da asa da evolução que não acompanha aquela que é da intelectualidade e da inteligência, que é a asa dos valores éticos, dos valores morais, que também são suscitados como resultado desses processos desastrosos, dessas calamidades naturais que nos alcançam a todos. É assim que nós vamos observar ao longo da história situações como essa do coronavírus,
em que a emergência de pestes dizimam grande parte da humanidade e suscitam por si mesmo, pós a ocorrência conflitiva, dolorosa e desastrosa, pós a calamidade, surge um progresso inevitavelmente. Os homens, a humanidade avança, tanto do ponto de vista da inteligência, da ciência, quanto do ponto de vista moral, porque nós somos testados, nós somos futucados nas nossas entranhas. E é natural, portanto, que advenha daí o movimento de você baixar um pouco a bola, numa linguagem popular, ceder um pouco o orgulho e podermos lidar mais com a nossa natureza humana e divinal, ancorando-nos, portanto, naquilo que é a nossa essência. Porque quando estamos muito na aparência, nós nos descolamos da essência. Quando estamos muito no ego, nós descolamos do self, do eu superior, do eu interior. Quando nós supervalorizamos o humano numa perspectiva de uma vida só, do sucesso, às vezes, nesse movimento devorador, devastador, nós descolamos da nossa realidade espiritual, da finalidade da vida, que é o espírito que reencarna para aprender, e descolamos assim de princípios e valores sagrados que devem reger o nosso processo evolutivo, porque eles fazem parte como leis da natureza. É assim que então surgem essas ocorrências que dramaticamente se abatem sobre o planeta. A peste negra, quando se deu lá em 1848 até 50, ela foi devastadora para a humanidade. Dizimou aproximadamente 1/3, por exemplo, da Itália, que está agora em foco. Todavia, pós-peste negra, veio toda uma revolução na forma como deveríamos lidar uns com os outros. Foi um golpe mortal no feudalismo. Do mesmo jeito que quando emergiu a gripe espanhola no século passado, lá no ano de 1928, de 18 até 20, nós percebemos um índice catastrófico de óbitos, com mais de 50 milhões, alguns chegam a apostar até 100 milhões, as estatísticas ficam sempre flutuando, e essa peste, essa gripe, essa calamidade, nos suscitou um movimento de progresso que foi extremamente pertinente para o avanço da nossa civilização. Criou-se o Estado Social, a saúde pública fez um grande avanço depois dessa tragédia que se abateu na humanidade. Então, é assim que emergem, então, ocorrências de forma muito dramática, de forma muito ampla, e que, pós ela, surge o progresso. Paradoxalmente surge o progresso. É mais ou menos como se dá com um ser humano que às vezes tem um câncer, que é devastador, que é ameaçador, que lhe ameaça a morte, e quando se lida com ele e se subtrai o câncer, às vezes com algumas sequelas, com algumas, por exemplo, a perda de um seio, por exemplo, a perda de uma parte do corpo, você renasce. E as pessoas ficam, às vezes, perplexas de ver como uma pessoa pode, depois de ter experimentado uma mutilação de um corpo, ter uma vida tão diferente, tão renovada, tão ampla e tão grandiosa, que não tinha antes quando estava com o corpo absolutamente bem colocado. É exatamente essa comparação que poderemos fazer para efeito de entendimento quando se trata exatamente dessas ocorrências dramáticas, porque elas vêm ao nosso encontro e mexem com as nossas entranhas, nos suscitam novos valores e novos princípios. E a despeito de ficarmos menos no corpo, ficamos mais na alma. A despeito de termos um colapso no sucesso, nós avançamos na direção da felicidade. Muito embora a aparência possa ficar comprometida, mas a essência da vida, ela ressurge, ela renasce de uma forma encantadora. É assim como se dá com o corpo, também se dá com o corpo da humanidade. O tumor que está no organismo e que engendra sofrimento, dor numa cirurgia, e que depois de retirada uma parte do tumor, do corpo, junto com o tumor, o indivíduo renasce para a vida, repensa a existência, realinha o objetivo de vida. Assim a humanidade, depois que uma peste avança, uma calamidade nos alcança,
é natural que, em seguida, nós possamos rever posições, rever missões, rever propósitos e fazer o realinhamento de possibilidades novas no campo social. Então, o coronavírus vem exatamente nesse mesmo viés que os espíritos alinhavaram ao codificador, em O Livro dos Espíritos, em A Gênese, quando tratava dessas ocorrências que são muito dramáticas e são coletivas, estão mundializadas. E olhar para elas nos exige alguns pontos que são fundamentais. Olhar a vida restringindo ao corpo é uma limitação que nos embute comportamentos ambivalentes. Porque, e olhando o corpo e a ameaça de perda do corpo, nós entramos no desespero. O medo nos assalta, correndo o risco de o pânico se instalar individualmente e coletivamente. Esse é um problema que devemos estar muito atentos nesses dias, porque sempre o pânico, ele nos paralisa, o desespero nos deixa confusos, desorganizados, e isso não ajuda. Esse medo de perder o corpo também pode nos suscitar uma atitude de defesa e de indiferença. Parece que isso não vai nos alcançar. E se temos uma religião, qualquer que seja ela, podemos usar a religião, que às vezes nem diz isso, mas nós usamos, para justificar a nossa lerdeza, a nossa indiferença às ameaças que o processo inevitavelmente pode gerar. Então nós corremos para uma atitude inocente, uma atitude de ingenuidade pueril, infantil, e que nos coloca num sistema de risco, quando se trata de uma situação como essa, mas também faz-nos meio de colocar em risco os outros, porque a nossa atitude, ela não é preventiva, ela não é higiênica, porque ela é inocente, ela é fanática às vezes, e aí a gente contamina-se desse processo interior de medo e contamina, do ponto de vista do vírus, propriamente dito, falando aqui do coronavírus, aqueles que estão, muitas vezes, circulando e, eventualmente, entram em contato com você. Imagine, por exemplo, uma família onde o indivíduo tem esse pensamento. Ele acha que nada vai pegar com ele, porque Deus está com ele, Deus vai curá-lo se ele ficar contaminado. Então ele sai irresponsavelmente. Quando ele volta, os outros que possam estar confinados, ele contamina os confinados. Então, essa atitude de indiferença, ela é lesiva para aqueles outros que estão, às vezes, numa posição de maior prudência, de maior cautela e de maior lucidez. Então, o medo, ele nos projeta para o pânico e ele pode nos projetar para uma indiferença que é uma indiferença tola, porque nos coloca vulneráveis e coloca vulneráveis aqueles que vivem conosco, aqueles que trabalham conosco, quando nós não respeitamos as regras de higiene prescritas e previstas pela ciência através das medidas sanitárias que cada governo e cada país assim prescreve de conformidade com a situação. Então, essas são duas situações que se colocam porque nós olhamos apenas o corpo. E, para além dessa situação, quando sofremos o impacto da crise que se nos assola mediante a contaminação, a infecção e a morte, corremos o risco de poder lidar de uma forma muito patética com essa ocorrência, como se a morte fosse algo estapafúrdio, fosse absurdo, fosse incomum, como se nós não fôssemos mortais do ponto de vista corpóreo. Mas as pessoas que só têm o corpo, elas acham, sejam materialistas, ou agnósticos, ou espiritualistas, elas dão valor relativo ao corpo e nessas duas posturas que nós colocamos, em todas elas, elas sofrem muito pelo medo de perder o corpo materialista que limita a vida a uma vida, os religiosos nessa postura de salvação, quando vê um avô, um filho falecendo, por exemplo, entra em choque com a sua fé e também entra em colapso, mesmo admitindo que a vida está além do corpo. Esse olhar, o Espiritismo nos ajuda muito a pensar. Os espíritos trataram essa questão desde Allan Kardec ao seu tempo, conversando com os espíritos nas pestes vigentes, quando o médico, por exemplo, Demer, apresenta uma análise espírita acerca da epidemia, fazendo valer a compreensão de que somos espíritos imortais
E diante de uma circunstância dessa, nós não podemos reduzir a análise por alguém que só tem um corpo, ou como se fôssemos um corpo. Nós somos espíritos e precisamos estar ancorados nessa percepção para que possamos dar valor ao corpo que ele merece, que é um valor relativo e que precisa ser considerado. Esse é um ponto. O outro ponto é de, em admitindo que somos espíritos, nós estamos numa viagem, na perspectiva espírita, reencarnacionista. Estamos indo e vindo. Portanto, nós estamos num corpo, não somos o corpo, e estamos num corpo e depois partiremos desse corpo. Esse olhar, ele envolve de que quando antes do corpo nós fazemos um planejamento. Esse planejamento embute uma estrutura de vida com objetivos, onde nós alinhavamos algumas ocorrências, a fim de podermos fazer o melhor aproveitamento do tempo usando o corpo. E quando chegar o termo, nós deixamos o corpo e levamos o patrimônio, que é aquilo que nós guardamos dentro de nós mesmos. Para nós, espiritistas, a propriedade legítima é aquela que nos é dada a levar deste mundo, ou seja, aquela que nós carregamos dentro de nós mesmos, porque nem o corpo é nossa propriedade. E nesse planejamento, portanto, nós alinhavamos um projeto, e é nesse projeto que pode estar incluso, por exemplo, a desencarnação numa circunstância como essa. Porque também, se não tiver, a desencarnação virá de qualquer forma. Mas eu quero me deter a desencarnação nesse período de calamidade. E nesse planejamento, nós vamos entender, para efeito didático, 3 posições diferentes. Uma é aqueles que estamos reencarnados com uma proposta de levarmos uma vivência a termo com tanto tempo, cumprindo determinadas etapas e que, dentro dessa possibilidade dessa ocorrência epidêmica, nós não seremos alcançados com a desencarnação. Outros, ao contrário, está previsto a possibilidade de podermos fazer essa saída do corpo exatamente nessa circunstância em que vivemos. E que essa possibilidade ela existe em função da nossa atitude, que nós vamos aqui analisar. E uma outra é de que nós estamos programados para desencarnar. Então, veja, são 3 posições. Uma, nós vamos sobreviver, malgrado até sejamos contaminados. A outra, nós desencarnaremos. A nossa desencarnação se dará em função de um programa. Essas são 2 posições que estão nos extremos dentro de um planejamento observado à luz dessa perspectiva reencarnacionista. E um grupo do meio que corremos a possibilidade ou não de desencarnarmos, dependendo das nossas escolhas, dependendo do nosso esforço, dependendo de como nós vamos nos posicionando na vida, e especialmente nessa circunstância. Ou seja, as coisas elas não são herméticas, elas não são pré-determinadas rigidamente. Quando eu digo que aqueles que não vão desencarnar, eu estou me referindo a espíritos que têm compromissos e que estão conectados com a divindade, estão fazendo o que precisam fazer. E podem ser médicos, podem estar no fronte, podem estar envolvidos nessa circunstância, podem ficar contaminados, mas eles não trazem, do ponto de vista kármico, da lei de causalidade, causa e efeito, a previsão de que vão desencarnar, porque eles detêm compromissos outros que se seguem após a própria epidemia ou a própria pandemia. No sistema oposto, no extremo oposto, estão aqueles que estão previstos desencarnar. E aqui não estou falando de superior e inferior, estou falando de planejamento reencarnatório. Vamos ver, por exemplo, Eurípides Barçanufo, Anália Franco, espíritos de Skoll, desencarnando na gripe espanhola. E é nos espíritos superiores é que havia uma previsão da desencarnação deles para aquelas ocorrências. Porque eram espíritos, estavam conectados com o divino, mas mereciam desencarnar. Estavam previstos essa desencarnação. Talvez você se admire de eu dizer mereciam desencarnar. Porque para nós espiritistas, a desencarnação não é uma tragédia, é sair do corpo. Tragédia é viver mal. Não é como a gente morre, é como a gente vive que faz a diferença. Então, se você vive bem, permanecer no corpo ou sair do corpo, isso não faz muita diferença. Você está vivendo a vida, está aproveitando a vida, está contribuindo com a sociedade, está fazendo o seu progresso. O como a gente vive é fundamentalmente importante
e não como a gente vai morrer, se numa epidemia ou fora da epidemia. Agora, no meio dessas circunstâncias estão aqueles que André Luiz, por exemplo, chama a atenção em Conduta Espírita quando propõe pugnar para diminuir a mortalidade infantil, querendo nos dizer que se nós nos esforçarmos, vamos diminuir essa taxa, ou seja, de mortalidade infantil. Quando nós, vivendo coletivamente e fazendo escolhas individuais, nós entramos no campo das possibilidades. Podemos desencarnar ou não desencarnar. Se eu me arvoro, por exemplo, numa epidemia como essa, sendo alguém vulnerável, estando no grupo de risco, e me exponho, consequentemente, com uma fé ingênua, eu corro o risco de desencarnar. Quando eu me coloco no meio desse grupo, numa posição de medo, de pânico, eu crio uma condição espiritual de vulnerabilidade energética, perispiritual, ao vírus. Porque toda enfermidade, ela vem de dentro para fora. O agente externo conecta-se e se desenvolve ou não, como diz o espírito André Luiz, nas mensagens que tratam do assunto, chamadas predisposição mórbida e processos epidêmicos, quando ele determina em o livro Evolução em Dois Mundos essa estrutura perispiritual que enseja a vulnerabilidade à bactéria, ao fungo, ao vírus ou a desestruturação das células no processos que envolve as alterações de natureza autoimune, por exemplo. Então, essa relação de defesa ela é atrapalhada se eu entro no pânico, se eu entro no medo, ou se eu entro no egoísmo. A minha estrutura energética ela me vulnerabiliza. E o meu comportamento, que reflete como eu estou por dentro, também. Então, se eu me mostro muito negligente, eu me coloco num grupo de risco. Sendo de risco ou não de risco, mas a minha atitude inconsequente gera consequências nocivas e negativas. Então, para deixar bem claro esse ponto que eu quero alinhavar, mostrando que tudo depende das nossas escolhas de cada dia, sobretudo para esse grupo, nós estamos entendendo que o livre-arbítrio, as nossas percepções, a nossa compreensão e a nossa decisão e a nossa atitude, por consequência, ela gera efeitos correspondentes. Então, diz André Luiz, por exemplo, no livro Ação e Reação, quando ele mostra aquele diálogo daquele espírito que estava sendo abortado sequencialmente e estava querendo desistir. E o benfeitor disse, não, nós vamos tentar mais uma vez, vamos tentar sensibilizar a mãe. Ou seja, era um aborto que estava sendo recorrente e estava eliminando um espírito que estava tentando renascer. Então, ele tentava, ele poderia a gestação vingar ou não, dependia da escolha da mãe, porque ele se submetia, enquanto processo relacional kármico, àquela circunstância. Ou seja, as coisas elas não são rígidas, elas não são determinadas adrede. Nós fazemos um planejamento, nós fazemos um esboço e cumprimos ou não para mais ou para menos, ou suprimimos todo esse planejamento com, às vezes, atitudes dramáticas. Quando, por exemplo, se opta pelo suicídio, se faz um caminho de subtração da existência, se a gente faz isso de caso pensado, dramático, e queimamos um projeto reencarnatório. Saímos do corpo, continuamos vivos, e saímos do corpo e queimamos um projeto reencarnatório. O que eu estou querendo dizer com isso? Para poder colocar claramente essas três posições que nós colocamos, é de que ao lado de espíritos que estão planejados não desencarnar e daqueles que estão planejados, estão programados para a desencarnação, existe a maioria, um grande grupo, que estão exatamente no meio dessa circunstância e estão relacionados à sua desencarnação ou não, à sua postura. E a sua postura consigo mesmo, a sua postura com o outro familiar, que vai influenciar ou não para que a reencarnação possa ser resguardada ou possa ser precipitada, antecipada. E por que eu estou dizendo isso? Porque Allan Kardec propõe que, ao lado dos flagelos naturais, a nossa imprudência e a nossa negligência pode agravar as consequências. E o inverso, diz ele, também é verdadeiro. Quantas vezes a ciência, as obras de arte,
elas subvertem as consequências negativas, minimizando os danos. Então, nós temos o livre-arbítrio aí para usar a nosso favor ou a nosso desfavor, dependendo da forma como nós nos colocamos em face dessas circunstâncias epidêmicas que estão aí. O que significa dizer, por extensão, de que temos que seguir todas as normas sanitárias que a ciência médica propõe, de que temos que, portanto, fazer as escolhas consequentemente com aquilo que a ciência nos sugere. A ciência que o mundo proporciona e produz, e que temos que seguir aquilo que a ciência espírita também nos diz. E o que é que a ciência espírita nos diz? De que nós estamos vivendo num processo de aprendizado, de que as tragédias, por piores que sejam, se nós estamos fazendo o que precisamos fazer, elas sempre resultam positivo, tanto para a sociedade quanto para o indivíduo que desencarna. De que a morte não é o fim, a morte é o término de um ciclo. E de que, portanto, se um familiar nosso vai, se um ente querido desencarna nessa circunstância, ou noutra, isso não é o término de uma circunstância, o término da vida. Isso é o término da vida corpórea. O corpo é a expressão de uma vida espiritual. A vida efetiva, definitiva, é a vida espiritual. Os espíritos usam uma metáfora muito bonita. Quando dizem um general, quando ele recebe os seus soldados, ele não está preocupado se os uniformes rasgaram, se estão rotos, danificados ou não. Ele está preocupado com o soldado que habita, que está vestido o seu uniforme. O soldado, nessa metáfora, é o espírito. E as vestes são o corpo, para mostrar que a divindade, ela chama-nos a atenção para que a dimensão espiritual seja o foco para o qual nós devemos estar muito atentos, cuidando do corpo, como propõem os espíritos. Assim, fazendo escolhas lúcidas, fazendo o que precisamos fazer, o melhor que precisamos fazer individualmente em grupo, e se surge uma ocorrência adversa aos nossos desejos, nós temos essa compreensão de que a desencarnação, não é morte, é a finalização de um ciclo, não é o término da vida. E de que isso poderia estar programado, a desencarnação, ou não. Se nós fizemos alguma coisa que foi impróprio e nos expomos indevidamente e desencarnamos, isso também vai servir de um aprendizado. Mas isso não deve ser a nossa escolha, isso não deve merecer, portanto, ser valorizado. O que deve ser valorizado efetivamente é podermos seguir a ciência médica, a ciência sanitária e podermos também fazer o alinhavo que é consentâneo, que é sincrônico, que é harmônico da ciência espírita, que nos investe da fé, que nos propõe a serenidade. Kardec recebe dos espíritos de que os valores morais vão emergir nas crises dos flagelos. Ele sinaliza a paciência, a resignação, a abnegação, o desinteresse, o amor ao próximo, a caridade. Esse conjunto de virtudes, eles ornam a alma como possibilidade de exercícios e a alma vai desenvolvendo essas competências individualmente e vai atuando globalmente, coletivamente. E é isso que faz-nos a diferença no desfecho para uma ocorrência dentro de uma epidemia. A gente não sabe, dentro de um processo epidêmico, qual vai ser a nossa... se há uma destinação prévia, se há uma programação. Porque mesmo numa programação nós podemos ter uma moratória, mesmo aqueles que estamos previstos desencarnar, pode haver uma moratória, uma sobrevida em função do objetivo da nossa existência. Mas o que não nos cabe, na visão da ciência espírita, é sermos ingênuos, sermos fanáticos, de colocarmos na mão dos espíritos a nossa cura, de não tomarmos os cuidados higiênicos recomendados universalmente pelas secretarias de cada estado e de cada cidade, do ponto de vista sanitário. Não nos cabe. Observar isso é estar fazendo o alinhamento da ciência espírita com a ciência humana, que vai produzindo conteúdos e que serve tanto para o interesse pessoal quanto para o interesse coletivo.
Há 3 cenários que se desdobram no Brasil e no mundo, que se alinham segundo os pesquisadores. Um é você deixar a epidemia vir e não fazer nada, como a princípio a Inglaterra havia identificado como essa possibilidade. Todavia, essa possibilidade se mostrou funesta, em função de que esse vírus, originário naturalmente dos morcegos na China, ele vem enfrentando e fazendo face a uma humanidade que não tem ainda anticorpos para lidar com ele. Então, é uma epidemia que traz um vírus novo e, por isso, a tendência dele se espraiar mundialmente, como está acontecendo, ela é perfeitamente compreensível porque não há imunidade estabelecida prévia. E a despeito da sua letalidade, da mortalidade não ser tão grande como se poderia supor, vai em torno de 1 a 3%, 1 a 8%, de conformidade com aqueles que se manifestam em torno dos percentuais, em atingindo a humanidade, esse número de 1, 2, 3%, ele fica astronômico. Então, se não se fizesse nada, por exemplo, na Inglaterra, a hipótese, segundo os pesquisadores alinhavaram, era de 1,5 milhão de pessoas haveriam de desencarnar. E nos Estados Unidos, se não se fizesse nada, 80% da população seria alcançada por esse vírus, e nesse percentual de em torno de 3%, os Estados Unidos, mesmo tendo uma estrutura melhor do ponto de vista de saúde para atender os infectados, deveria fazer uma soma de 4 milhões de mortes, segundo os estudos estatísticos de previsão feitos pelos estudiosos. O que fez eles abandonarem essa hipótese de deixar com que o vírus pudesse tomar campo, vencimento, porque eles iam vencer, esse vírus ia vencer muito, ia causar muito estrago por conta da quantidade de pessoas infectadas. E quantidade de pessoas infectadas que geraria um descompasso com a estrutura de atendimento de saúde, gerando aquilo que o ministro Mandetta propôs ontem e tenho feito de forma reiterada, o colapso do nosso sistema de saúde, porque o número de pessoas infectadas, ele não terá possibilidade da rede de saúde fazer o acolhimento em função dessa desproporcionalidade de leitos e ventiladores mecânicos e o número de pessoas que vão precisar de leitos de UTI e de ventiladores mecânicos, já que esse vírus, muito embora ele não seja tão devastador, em função dele se espraiar por grande parte da população, ele vai deixar, num percentual de 3, 4, 8%, pessoas em condições de vulnerabilidade que nós não temos, em função do número, condições de atender na rede de saúde. O que nos faz entender, nessa primeira hipótese, de largar de mão, que essa é uma hipótese inviável. Então surgem 2 hipóteses propostas por alguns pesquisadores, dentre eles o Átila Marino, que faz uma proposição da mitigação e da supressão. A mitigação é o que vem os países todos se movimentando nessa direção. E a supressão é o que a China fez com o Yuan quando a epidemia foi identificada e quando as medidas foram tomadas, foram de supressão. A diferença entre uma e outra é que a mitigação, você reduz a movimentação das pessoas, fecha as escolas, fecha as universidades, fecha os espaços de trabalho, ficam só os serviços essenciais, portanto, diminuindo, intensamente o processo de convivência e, portanto, a transmissão do vírus. A mitigação, ela visa isso, visa diminuir o número de contaminados para que eles, ao invés de ficarem contaminados em grande soma de uma vez só, colapsando a rede pública de saúde e morrendo muitos por não termos condições de atender as pessoas, nós fazermos o processo do alongamento, do espaçamento desse processo de contaminação e infecção, permitindo, portanto, que essa infecção se dê num tempo mais largo, evitando, portanto, de que muita gente, num tempo muito curto, seja infectada e adoeça, porque a pessoa pode ser infectada e não desenvolver a doença, mas ela contamina, a despeito de não desenvolver a doença, ela contamina. Isso é a mitigação. O ideal
segundo alguns pesquisadores, é a supressão. A supressão é o confinamento absoluto para tudo, menos os serviços essenciais, naturalmente, para tudo. E ao parar tudo, você impede que o vírus se propague, e aí as circunstâncias demonstradas pela China consagram isso, quando ontem, Yuan não tinha tido a província onde surgiu o vírus do coronavírus, ela não teve um novo caso ali posto naquele dia, enquanto que na Itália batia o recorde, superando a China com 4.000 mortos ontem. O Brasil ontem tinha 900 casos de infectados. Nós estamos falando hoje, aqui no dia, hoje são 22, né? 22 de março. Estou lhe dizendo isso porque essas circunstâncias, ficando gravadas, a gente pode se situar. Então, voltando àquela análise, nós vamos ter aquelas posições daquele grupão dizendo que nós precisamos fazer uma escolha lúcida. E a escolha lúcida, seguindo as organizações sanitárias, seguindo as orientações governamentais, é de isolamento, confinamento. Se uma pessoa está contaminada, confina ela e a família. E aí você cria um processo de minimização das consequências. Portanto, da transmissão, infecção e adoecimento e consequente deságue num sistema de público que, se não puder atender, como acontece agora na Itália, as pessoas morrem porque não tem chances de poder receber um atendimento. Então, esse processo é uma escolha que todos podemos fazer, e eu recomendo a você, muito responsável, de que você suprima a sua atividade. A previsão do ministro da Saúde do nosso país é de que em março, dia 6 a dia 14, nós vamos ter o pique do nosso país, significando dizer que são esses dias o tempo de contaminação, porque tem um período de incubação. Então, nós não vamos esperar o dia 6 e dia 14 de março para nos enclausurar. Nós vamos nos recolher já. Eu convido você a ser um disseminador dessa ideia, porque nós não podemos ficar esperando o governo, como se o governo fosse fazer mágica. Nós somos governo, nós governamos a nossa vida, a vida da nossa família, e nós precisamos ser os agenciadores da saúde, protagonizando aquilo que a ciência propõe. E na perspectiva da ciência espírita, estamos perfeitamente coincidentes, fazendo o processo de confinamento, o processo de isolamento, a fim de que essa curva, esse pico que vai se dar em abril, segundo as previsões técnicas, ele possa ser cada vez menor e possa se alongar, a fim de que, em se espraiando, nós tenhamos menos vítimas fatais. Nós estamos dizendo isso por quê? Porque nós estamos lidando com aquele grupo do meio, como eu estava alinhavando. Nós temos um país pobre, com um índice de vulnerabilidade social muito intenso, com a possibilidade de isolamento precário, os bolsões de miséria, as invasões. É um estado lamentável para esse grupo de população C e D, que vão experimentar, que vão experimentar naturalmente as consequências desse processo de contaminação. Então, a diminuição do contágio, ela será uma escolha que estaremos fazendo, lucidamente, observando a ciência, considerando que a nossa reencarnação, ela está também envolvendo possibilidades de escolha, de que podemos ajudar os outros nesse mecanismo, fazendo lucidez, trazendo informação, conscientizando, de modo a dar condições para que essas pessoas possam, tanto quanto possível, se movimentar menos, se não puderem ficar dentro de casa, mitigando, minimizando as consequências que poderão ser muito dramáticas. E aí vai cada um com seus funcionários, aí vai cada um com os seus entes queridos, aí vai cada um com o vizinho, aí surge os desdobramentos ricos que todo processo de sofrimento social amplo, que todo flagelo, que toda calamidade, enseja que a fraternidade, a solidariedade. É verdade que ao lado dela surgem os egoístas, surgem os estocadores de alimento, surgem as pessoas que não estão nem aí para os outros, querem saber só de si, mas porque nós somos reconhecidos diante da crise caem as máscaras e nós nos mostramos quem somos. E esses são dias, portanto,
que apontam na direção de um exercício de fraternidade, de você poder ser aquele que, indo ao supermercado, por exemplo, você o faz e ajuda um vizinho seu que está lá, que é idoso, ou que tem uma doença crônica, ou que tem imunidade deficiente. Você pode fazer, se ponha, interfone, diga que você vai, e você pode mediar isso. São pequenos gestos que nós podemos fazer salvaguardando vidas. Não se expondo, porque você, por exemplo, que é jovem, que tem chance de se contaminar e nada vai acontecer com você, pelo menos do ponto de vista estatísticos, você é egoísta quando sai, que só pensa em você. Diz, não, eu tenho boa imunidade, tenho boa comida, sou forte, faço academia, sou sarado. Você é egoísta porque não pensa nos outros, porque você se contaminando, e pode acontecer de você se contaminar, nem apresentar sintoma, mas você passa o vírus para os outros. Mas também não se fie muito, porque há jovens que desencarnam, como há velhos que não morrem. Vi ontem uma senhora na Itália, de 95 anos, em Módena, chamada Chiara, que saiu 95 quando saiu da UTI. Sofreu a internação, a intubação, e saiu 95 anos, quer dizer, no grupo de risquíssimo, de risco máximo, sobreviveu. E há quantos que são aparentemente invulneráveis e desencarnam. Estão dentro daquele ponto que nós levantamos, do planejamento, aquelas ocorrências que a gente não sabe avaliar. Há muitas pessoas que caem da bicicleta, batem a cabeça e morrem. E há outros que caem do prédio, aqui em Belém do Pará, de onde eu estou falando, o prédio caiu e tinha gente no 10º andar, com o prédio desmoronou e a pessoa não desencarnou. Eu conheço uma pessoa que se projetou do prédio, do 8º andar. Caiu, bateu numa proteção de automóveis, o porteiro foi lá identificar o óbito. Quando chegou, a pessoa disse, eu tenho Unimed. Quer dizer, não sofreu uma fratura, nenhuma entórcia, só alguns ferimentos. E quando eu perguntei para ela, e pelo que você se jogou? Eu disse, eu não me lembro de ter me jogado. Eu não me joguei. Não sei se fez um quadro sonambúlico, não sei se fez um processo de amnésia, mas o fato é que do 8º andar, idoso, sobreviver, você veja que tem aqueles pontos extremos que eu estava falando, que são pontos que, se respeitados, se conectados com a divindade, se a gente faz o que precisa fazer, a gente não desencarna, e mesmo fazendo o que precisa fazer, a gente desencarna dentro de uma previsão. Esses são os grupos extremos dentro dessa análise didática. Mas o grupo maior, a que nós estamos nos dirigindo agora, somos aqueles que precisamos estar muito lúcidos, muito atentos, porque as circunstâncias exigem ponderação e não negligência. Exigem clareza de comportamento e de consciência e não imprudência e imprevidência. Seja você, portanto, aquele que fortalece esse mecanismo social, se isolando e fazendo os subprodutos que vai resultar de toda essa crise, porque toda essa crise vai nos levar a um processo de maior intimidade familiar ou de constatação de que a nossa família tem problema, porque a gente não vai conseguir viver confinado num Big Brother familiar durante 1, 2 meses tão facilmente, mas vai nos ensinar de que fazemos pouco contactos conosco, ou vai nos propiciar que a gente mergulhe dentro de nós mesmos, nos conheça mais, vai nos ensinar que não é só o trabalho que é importante, de que a família é importante, de que a escola é importante, de que o hospital é fundamental. Nós vamos aprender muito no sequenciamento dessa crise. O nosso olhar não é um olhar de desesperança, de tragédia, é um olhar de desafio. É um processo, efetivamente, que vai nos suscitar, enquanto crise, as entranhas. Mas se a nossa fé nos propiciar essa fé raciocinada de que podemos e devemos caminhar conectado com a divindade, seguindo a ciência médica, seguindo a ciência e a filosofia espírita, nós haveremos de nos posicionar eticamente, como o Espiritismo nos sugere, confiando de que Deus vela pelos seus filhos que estão fazendo a sua parte. Porque a verdade, ela é granítica nesses dias. Dizer, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vem por acréscimo. Fazer o que precisamos fazer. E tudo que advir será bom. Até a desencarnação será boa se advir do ente querido ou nossa. Porque
porque nós estamos conectados com o Criador, criatura, Criador, e essa conexão nos dá ensejo nesse processo evolutivo de que vai acontecer conosco o que precisa de acontecer, porque estamos buscando o reino dos céus e a sua justiça, e tudo que decorre daquilo que a divindade preconiza para o nosso bem. Mas não confundamos isso com atitudes irresponsáveis, com movimentos fanáticos, com irreverência em relação aos postulados da ciência, ou de credulidade infantil e imatura, achando que os benfeitores espirituais vão cuidar de você, vão esterilizar você, porque eles têm condições de fazer isso. Eu quero dizer que as cirurgias que documentavam a existência dos espíritos, a influência dos espíritos, cirurgias às vezes com mão armada, subverteram os códigos da ciência médica, da hemorragia, da asepsia, da dor e da cicatrização. Os 4 cânones da medicina eram subvertidos quando você, por exemplo, fazia uma intervenção no seio e não sangrava, sem luva e não infectava, não sentia dor e cicatrizava abruptamente. Esses processos que se estabeleceram na pesquisa, num enquadramento de documentar de que há uma dimensão para além da humana, demonstram que quando os espíritos querem, eles podem efetivamente fazer intervenções e usando o processo mediúnico, eles podem fazer coisas fantásticas. Mas esse exemplo citado fazia parte de um projeto de pesquisa no qual a humanidade precisava acordar, mediante fatos contundentes, de que os espíritos existiam, fazendo valer ocorrências que contrariam ou contrariavam aquilo que era o normal de acontecer com o corpo. Mas se apoiar nisso, para poder ingenuamente ficar esperando que os espíritos façam por nós o que nós precisamos fazer por nós mesmos, isso não vai acontecer, porque os espíritos não chancelam o nosso pouco esforço, não chancelam a nossa ignorância, não chancelam a nossa esquisitice, o nosso medo, não chancelam. Eles nos apoiam para que possamos nos empoderar de uma fé raciocinada, lúcida, e de uma ação caritativa que nos envolve, por exemplo, na posição de médicos, irmos para o fronte sabendo que estamos protegidos espiritualmente e de que não desencarnaremos. E se desencarnarmos é porque está previsto. Esse é o olhar lúcido, mas que é diferente da atitude de alguém que se arrisca a troco de nada, que faz, portanto, da vida um jogo, deixando nas mãos do divino aquilo que a pessoa, ela própria, precisa fazer. Isso é uma fé que não coaduna, é uma fé cega que não coaduna com a visão que o Espiritismo nos propõe. Por fim, para abrirmos para o debate, nós gostaríamos de alinhavar que lá ao tempo de Jesus, isso já havia sido predito. Não o coronavírus em si, o corona, mas as pestes. O Evangelho fala nos sinais dos tempos, das nações se colidindo, os reinos um contra o outro, filho contra os pais contra os filhos, morte se estabelecendo, pestes, terremotos. Jesus fala de tudo isso, fazendo entrever de que tudo está dentro de um ciclo de transformação. E os espíritos alinhavaram a Allan Kardec que vivemos o ciclo da finalização de um planeta de provas e expiação, abrindo-se para um novo ciclo que é o planeta de regeneração. E de que essas ocorrências, elas estão previstas, suscitando que o homem desenvolva a sua capacidade de inteligência e se desenvolva do ponto de vista moral. Nada está fora, portanto, dessa providência maior divina que se coloca nos nossos dias, seja nos maremotos, nos terremotos, seja nos processos infecciosos, seja nas alterações da natureza, quando elas trazem naturalmente as suas manifestações ou devolvem ao homem aquilo que o homem está fazendo com a Mãe Terra, tudo serve para que possamos compreender de que estamos finalizando um ciclo, abrindo outro ciclo e de que nós estamos seguramente nas mãos do Divino e de que Jesus, na perspectiva dos Espíritos, governa o nosso planeta. Nada está fora do Cristo.
é importante que não estejamos fora dele no sentido figurativo. Ou seja, Jesus está conosco, mas nem sempre nós estamos com ele. Deus está conosco, mas às vezes nós estamos desconectados do Waze divino. É como o sol que nos banha. Se fecharmos os olhos, não enxergamos a luz, mas a luz está nos banhando. Então, fechar os olhos é nos manifestarmos inconsequentemente em relação àquilo que devemos fazer e agirmos às cegas, quando podemos abrir os olhos e abrirmos claramente, lucidamente, fazendo o que precisa ser feito. Esses são dias que vão nos trazer muito aprendizados, porque enquanto os botes na Europa não podiam ancorar ou ficavam à mercê da comiseração pública ou dos países cederem ou não cederem logo ou somente depois, e as pessoas morrendo nos botes dos refugiados, por exemplo, na Itália, nós observamos hoje os transatlânticos também, não descendo em função da contágio por coronavírus, na mesma posição, mostrando assim o quanto nós somos iguais. Essa perspectiva de manifestação epidêmica tem nos levado a percebermos o quanto nós precisamos rever as nossas relações de humanidade e precisamos recolocarmos-nos como seres humanos que devemos caminhar lado a lado, porque o vírus, ele não escolhe classe social, ele não escolhe raça, ele não escolhe país, e nós somos desafiados, portanto, a nos olharmos como irmãos e solidariamente, a fim de que possamos, juntos, grupalmente, podermos fazer um enfrentamento dessa ocorrência com maior lucidez. Também é bom dizer que Deus, para fazer valer alguns processos expiatórios, ele não precisa da arma humana, dos mísseis, das bombas. Edivaldo Franco chegou a alinhavar na sua última conferência, no Paraná, de que, não uma opinião pessoal, de que o coronavírus seria esse monstro trazido pela misericórdia divina para evitar confrontos de maior magnitude de natureza nuclear. Ou seja, era uma forma que a natureza encontra de silenciar as nossas divergências, centrada em ambições e esquisitices. Nós ficamos com um inimigo comum que não é um país, um inimigo comum que a gente nem se vê. Aliás, o vírus é uma boa expressão daquilo que é o quanto aquilo que a gente não vê fere e impacta aquilo que a gente vê. O quanto, por exemplo, aquilo que nós não enxergamos é tão mais fundamental daquilo que enxergamos. Ou essa relação de encaixe, ela é uma relação de encaixe que precisamos refletir. Ou seja, o quanto o nosso corpo que nós vemos reflete o espírito que nós não vemos. Então vem um vírusinho, visto apenas pelo microscópio eletrônico, que paralisa as potências mundiais, reverte o mundo de cabeça para baixo, revira o mundo de cabeça para baixo e faz nós pensarmos em novos modelos econômicos, porque a Terra não será a mesma depois desse vírus no que tange a economia. Nosso país vai para zero do ponto de vista do PIB. O mundo, há um decréscimo na previsibilidade dos economistas, mas na realidade não é o PIB pura e simplesmente de cada país mundial que vai ser importante, é a forma, o novo jeito com que a humanidade está sendo chamada a avaliar e a pensar a forma como nós nos relacionamos economicamente, o quanto de valor está no ter e não no ser, o quanto essas nossas relações elas estão muito centradas no apego e nas coisas, em detrimento das coisas das pessoas e das coisas mais essenciais. Ou seja, nós vamos para além da economia fazer valer um novo estilo de ser. Esse processo epidêmico, ele vai nos suscitar um novo olhar do ponto de vista comportamental. Para nós espiritistas, isso é profundamente congruente, porque o espiritismo propõe a realidade da vida no espírito, que reencarna e tem o corpo como seu templo de que ele precisa cuidar, numa viagem de aprendizado intelecto-moral para sair do corpo num dado momento, já que a morte
ela é um processo inevitável. E voltando ao mundo espiritual, reencarnar quantas vezes forem necessárias, fazendo o seu progresso iluminativo. Para nós isso é inteiramente claro. No entanto, para o mundo ainda não é assim. O materialismo campeia, as religiões ainda estão muito centradas nos valores do aqui e do agora, ainda colocam muitas vezes mais devoção a César do que ao divino. Então há que se pensar do ponto de vista dos aspectos religiosos, não só do ponto de vista da ciência, que deve progredir para encontrar vacinas e medicamentos que já estão sendo cogitados para o combate do vírus. Mas nós vamos aprender muito do ponto de vista global sobre o propósito da vida. Para que é a vida? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Pelo que sofremos? Pelo que amamos? Essas questões filosóficas, nesse momento, a calamidade promovida pelo coronavírus, que nem de perto é igual àquela que se estabeleceu na gripe espanhola, ela vai nos suscitar um novo olhar para as relações não só intrapessoais, mas familiares, mas também para as relações internacionais. Nós vamos possivelmente dar um salto de qualidade e fazer um avanço na direção daquilo que se nos avizinha como sendo o planeta de regeneração, onde o bem terá uma expressão de grandiosidade, onde a ética ela se manifesta de uma forma muito extraordinária, onde a solidariedade, a fraternidade e a liberdade, essa tríade francesa, ela deverá comparecer de um jeito que ainda não existe no nosso planeta. E, portanto, vamos avançar nessa direção. Gostaríamos de agradecer a tua atenção, mas agradecer também todos aqueles que estão conectados nessa live da Mansão do Caminho, na Web Fraternidade, Rádio Fraternidade, na Rede Amigo Espírita e no Espiritismo.net e o Jardim das Oliveiras, que estamos todos juntos, comuns, nesse caminho que fala da perspectiva de podermos fazer um enfrentamento aqui e agora mais audacioso, de podermos fazer com que o nosso país minimize as aflições que serão inevitáveis do ponto de vista das ocorrências dos próximos dias. Quero dizer também que a hora é agora. Se você que está nos acompanhando, seja um agente de disseminação das ideias de que precisamos ficar em casa. O melhor remédio hoje é ficar em casa. Deixe que os profissionais da saúde e dos serviços essenciais possam se movimentar. Esses são os missionários que estão em caminho, em movimentação, para que o sofrimento seja menor. Ore! Agora é hora de fazer uma incursão, uma oração de dentro para fora, para que a humanidade possa se beneficiar. Quando nós oramos, nós mudamos o status do nosso corpo perispiritual. Criamos uma psicosfera mais favorável ao enfrentamento dos desafios da contaminação e do aparecimento da doença e da morte, se for o caso, ou não. Mas quando nós oramos, nós criamos esse processo favorável, aquilo que precisa acontecer e deve acontecer, se estabeleça de uma forma suave, sem tantas dores, sem tantos sofrimentos. E orando, você não só se beneficia, você ora e ora pelos mais necessitados. Não só pelos que são os seus entes queridos, mas pelos bolsões de misérias, pelas pessoas da periferia, pelas pessoas que não podem fazer confinamento e pelos profissionais da área de saúde que estão agenciando movimentações no campo do atendimento à nossa melhor condição de higiene e de erradicação possível de sofrimentos que seja possível, minimizando dores. Quero lembrar você também que amanhã nós vamos ter, na segunda-feira, dia 23, às 10 horas, a FEB TV
estará ao vivo com Geraldo Campetti, o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, falando sobre o tema pandemia, provação coletiva mundial. Você pode compartilhar, divulgar, a fim de que outros companheiros possam ouvir. O meu recado final é agradecer a FEB TV nessa conexão que estamos estabelecendo juntos, nossa parceira de convívio e de divulgação da doutrina espírita, e poder agradecer a Deus e que Ele nos empodere para que possamos confiantemente, com essa fé inabalável, poder fazer o caminho que precisamos fazer, de lucidez e de tranquilidade, sem pânico, sem desespero, mas sem indiferença e sem crença ingênua, ação caridosa, lúcida, desinteressada e mergulho interior para fazermos uma autorreflexão sobre os objetivos da nossa encarnação, para onde estamos caminhando, fazermos uma avaliação de como estamos e das nossas relações familiares, profissionais e de inserções sociais. O nosso abraço terno a você, esperando que Deus nos guarde na sua paz e que Jesus seja o nosso companheiro inevitável nesses dias que se seguem, objetivando consolo, esclarecimento e, sobretudo, o nosso processo iluminativo. A pandemia vai passar, mas a consciência que ela desperta fica. O mundo não será o mesmo porque nós não somos mais os mesmos. Ela escancarou prioridades. Mostrou o vazio do excesso. Provou que a vida não está no acúmulo, mas no sentido. O Espiritismo nos lembra. Não somos corpos que adoecem por acaso. Somos espíritos em aprendizado coletivo. A morte não é o fim. Mas a vida exige responsabilidade. Orar ajuda. Mas agir é essencial. Cuidar de si e do outro é espiritualidade prática. Essa crise é um chamado silencioso para o planeta de regeneração. Menos ego. Mais fraternidade. Menos aparência. Mais essência. Quando tudo isso passar, a pergunta não será se você sobreviveu. Será se você se transformou. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que ainda sente medo ou confusão. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E se inscreva no canal para seguir conosco nessa jornada de despertar espiritual.